Existem livros que não foram feitos para serem lidos por olhos comuns. Livros que carregam mais do que palavras. Carregam maldições, segredos proibidos e pactos que atravessam o tecido do tempo. Este é o caso do infame Livro de São Cipriano, Portugal, anos 1980. Um homem comum, trabalhador, mas esmagado pelas dificuldades da vida. Contas atrasadas, uma família faminta e um desespero que parecia crescer a cada novo dia. Foi em uma noite de bebedeira com amigos que ele ouviu o nome do livro pela primeira vez. Um dos homens, já embriagado, murmurou: "Se eu tivesse coragem, já teria feito o pacto." Dizem que quem segue o feitiço do livro nunca mais passa fome. A ideia se plantou como uma semente venenosa em sua mente. No início, ele riu, descartando aquilo como uma bobagem supersticiosa. Mas conforme os dias passavam e sua situação piorava, ele começou a sentir o peso daquela possibilidade. E o sussurro do desconhecido o atraía cada vez mais. O vendedor era um homem estranho, com olhos fundos e uma voz arrastada. Ele avisou: "Esse livro não é para brincadeiras. O que está escrito ali cobra caro, muito caro." Mas o homem, agora cego pelo desespero, ignorou as palavras. Ele pagou e levou o livro para casa. Ele abriu as páginas amareladas e sentiu um cheiro forte, como de madeira queimada e umidade. O texto estava repleto de símbolos que pareciam se mover sob a luz das velas. E ali, no meio de tudo, estava o ritual do pacto com o diabo. Ele não perdeu tempo. Desesperado, seguiu as instruções à risca. Em uma noite sem lua, ele preparou tudo. As velas estavam dispostas em um círculo. A faca afiada estava sobre a mesa, e o livro repousava aberto no centro do ritual. Cada movimento era acompanhado por um frio crescente no ambiente, como se a própria casa rejeitasse o que estava prestes a acontecer. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo ou alguém estivesse observando. Mas não havia mais volta. Com a faca, fez um pequeno corte no dedo e deixou uma gota de sangue cair no círculo. No instante em que o sangue tocou o chão, a vela mais próxima explodiu em faíscas, lançando uma luz vermelha pela sala. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia sufocá-lo. Mas o homem sentiu algo diferente. O ar estava mais pesado, o ambiente mais escuro. Ele não estava mais sozinho. Aquele ritual parecia apenas um ato desesperado, mas ele marcou o início de algo que o homem jamais poderia compreender. O silêncio que tomou conta da sala não era comum. Era o tipo de silêncio que carrega presenças invisíveis. Um vácuo que suga toda a normalidade. Ele permaneceu ali por alguns minutos, incapaz de se mover, sentindo o ar ao seu redor ficar mais pesado. Algo estava diferente. Não era mais sua casa, não era mais sua realidade. Ele sabia. Algo tinha vindo. Algo o observava. O primeiro sinal foi sutil. Uma leve mudança na temperatura. A sala, antes fria, parecia se aquecer de forma repentina, como se algo vivo estivesse ali. E então, ele ouviu um som fraco, como um suspiro. Mas não era o seu. O homem tentou ignorar. "Deve ser minha mente pregando peças", pensou. Ele se levantou, recolheu o livro e as velas, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas ao se virar para apagar a última vela, ele viu algo. Era apenas o começo. Nos dias seguintes, pequenos eventos começaram a assombrá-lo. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Portas rangiam à noite, mesmo trancadas. E os sussurros ficaram mais claros. Ele tentava justificar cada evento, mas sabia, no fundo, que o pacto não havia sido apenas um ritual. Algo tinha respondido ao seu chamado. Algo que agora habitava o mesmo espaço que ele. E parecia estar esperando. O livro ainda estava lá, carregando as respostas para todas as perguntas que ele temia fazer. Depois do ritual, a vida do homem mudou. Mas não como ele esperava. A promessa de riqueza veio de forma lenta e sutil. Ele começou a encontrar dinheiro em lugares improváveis.
moedas no chão de sua casa, notas esquecidas em bolsos de roupas antigas e até mesmo pagamentos inesperados. Mas algo estava errado. Nada era de graça. A riqueza trouxe alívio imediato, mas também um peso crescente. No início eram sonhos, ou melhor, pesadelos. Ele via figuras altas, encapuzadas, observando-o de longe. Não falavam, não se moviam, mas ele podia sentir seus olhos atravessando sua alma. O livro parecia ganhar vida. Às vezes, ele ouvia sussurros vindos de onde o havia guardado. Palavras em latim, incompreensíveis, mas carregadas de ódio. Ele tentou se livrar dele, mas o livro sempre voltava. E então as coisas começaram a piorar. Uma noite, enquanto contava o dinheiro que tinha acumulado, ouviu passos atrás de si. O som era nítido, pesado, mas ao virar-se, não havia ninguém. Ele sabia que o que havia invocado não estava apenas observando. Estava esperando. Cada passo que ele dava parecia conduzi-lo a um destino inevitável. E na noite seguinte, o preço começou a ser cobrado. Às 3 da manhã, ele acordou com um som de vozes. Não vinha de fora. Ele tapou os ouvidos. Mas as vozes cresceram, rindo, insultando, ameaçando. E então, ele viu. No canto do quarto, uma figura escura, alta, com olhos vermelhos brilhantes, o observava. Não disse nada, não se moveu. Apenas estava ali, como se fosse parte da escuridão. Naquela noite ele entendeu. A riqueza vinha com um preço, e o preço era sua própria sanidade. Mas isso era apenas o início. O verdadeiro horror ainda estava por vir. O homem estava à beira do colapso. Cada segundo parecia um tormento, cada sombra um inimigo. Ele sabia que tinha despertado algo, algo que agora o caçava. Mas ele ainda não entendia o que estava por vir. Naquela noite, ele decidiu buscar respostas. Pegou o livro com mãos trêmulas e começou a folhear suas páginas, procurando alguma forma de reverter o ritual. Mas quanto mais ele lia, mais perdido ficava. O livro parecia reagir às suas dúvidas. As páginas se moviam sozinhas, como se o levassem diretamente para a resposta que ele não queria encontrar. Ele entendeu então o verdadeiro preço. Não era apenas sua sanidade, era sua essência, sua alma. O pacto não poderia ser desfeito sem consequências. Mas havia um aviso. Se o preço não for pago, será cobrado com juros. Ele tentou fugir. Naquela noite, arrumou suas coisas e decidiu abandonar a casa. Mas o destino já estava selado. A estrada parecia interminável. As árvores ao redor criavam sombras distorcidas, como mãos gigantes tentando agarrá-lo. E então, ele viu algo pelo espelho retrovisor. Ele parou o carro abruptamente e olhou para trás. Não havia nada, mas ele sabia que estava sendo seguido. Não importa onde fosse, não havia como escapar. Ele percebeu que só havia duas opções: aceitar o destino e pagar o preço, ou lutar contra o inevitável. Mas lutar contra forças além do entendimento humano seria suicídio. Ao voltar para casa, ele sabia que estava em suas mãos o último pedaço de esperança, ou o último caminho para a sua destruição. O livro, que antes parecia uma fonte de poder, agora parecia uma maldição que o havia arrastado para o abismo. Os sussurros não paravam. Ele sentia que a presença estava ali, dentro de sua casa, observando, esperando o momento certo. O que ele tinha feito não poderia ser desfeito, e a entidade que invocou já o havia marcado. O sangue exigido não era apenas seu, era de alguém que amava. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele não tinha escolha. A única maneira de reverter a maldição era fazer o sacrifício final. Mas não havia apenas uma escolha. Havia um plano que ele poderia seguir. Um caminho de sangue que passava pela dor de quem ele mais amava. A entidade, agora tão real quanto sua própria alma, apareceu. Não mais em sombras, mas em carne e osso. Uma figura encapuzada, com olhos vermelhos brilhando como braseiros de um inferno distante.
A voz que emergiu da criatura era profunda, cheia de um poder ancestral. Você sabia que o preço seria alto. E agora, você tem que pagar, com mais do que apenas sua alma. Naquele momento, o homem entendeu. Ele não tinha escapado. Ele nunca escaparia. E então, o que ele temia aconteceu. O sangue foi derramado, não apenas o seu, mas de quem ele mais amava. O preço foi pago, e assim, o pacto foi cumprido. O preço final, impagável e eterno, foi pago. O homem nunca saberia se a riqueza era real. Mas a dor e a perda, essas ele sentiu até o último suspiro.